Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que nos acompanham nesse devocional. Neste momento, nós agradecemos a Deus por este novo dia que vem raiando, por esta noite que alcançamos da parte do Senhor e por estarmos aqui com 10 minutos com a Bíblia para levar até você mais uma reflexão bíblica. E nesta manhã nós separamos o versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Esse versículo nos diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados e queridos irmãos, aqui estão, neste versículo, alguns pontos que nos levam a entender e também aplicar esse versículo em nosso viver diário. Observe que o texto bíblico, o seu conteúdo, Jesus, ele pronuncia essa declaração exatamente durante a festa dos tabernáculos, que nós encontramos já vindo do capítulo 7 até o 8 desse evangelho escrito por João. Jesus falou isso quando enormes candelabros eram acesos no templo em memória da coluna de fogo que guiou Israel no deserto. Então, o povo de Israel, eles conservavam isto. E nessa festa dos tabernáculos, eles enchiam Jerusalém de grandes candelabros, e isto trazia para eles uma recordação da coluna de fogo no deserto que guiou Israel para que ele não se perdesse no deserto. Então, quando Jesus ele diz isto, eu sou a luz do mundo, Jesus estava afirmando que ele é a presença divina que guia e que ilumina o caminho do seu povo, assim como a coluna de fogo no passado. Era isto que Jesus estava afirmando para o povo de Israel, que a partir daquele momento, eles não precisavam mais da sombra, porque a realidade, o cumprimento das profecias era realmente Jesus. Então, eles faziam esses preparativos e era bonito. Com isso, eles recordavam e proclamavam para a geração presente que um dia o povo de Israel atravessou o deserto e Deus havia colocado diante deles uma coluna de fogo para que guiasse eles naquele deserto e eles não se perdessem durante a sua caminhada. E agora Jesus ele vem como cumprimento de tudo, e por isso ele se apresenta no meio da multidão e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Então Jesus estava afirmando que ele é a presença divina que guia e ilumina o caminho do seu povo para que eles não andem errante. Então, o significado teológico, meus irmãos, desse texto, quando Jesus diz luz do mundo, Jesus é a revelação de Deus, a verdade que dissipa a ignorância espiritual que impede as pessoas compreenderem a verdade da palavra de Deus. Então Jesus, ele é a revelação de Deus. Ele é realmente a
verdade que dissipa a ignorância espiritual da vida daqueles que ainda não creram no Evangelho. Quem me segue, quando Jesus diz quem me segue, implica, meus irmãos, em discipulado e também em obediência. Não apenas crer, mas caminhar no espaço de Jesus, assim como os discípulos fizeram. Então, eles foram discipulados, eles foram ensinados, eles passaram a entender a obediência e fazer discernimento entre o crer e o caminhar, porque ele sabia que não era simplesmente crer, mas caminhar nos passos de Jesus. Então, e quando ele diz não andará em trevas, significa libertação do pecado, da confusão espiritual e também da condenação. E quando ele fala isso, ele está dizendo que aquele que anda com Jesus, que aceita Jesus na sua vida, ele não é mais uma pessoa ignorante com respeito ao significado da vida eterna, mas ele tem agora, ele é liberto do pecado, ele agora tem uma vida espiritual livre da condenação. Ele vai à frente e diz, mas terá a luz da vida. Meus queridos, a luz não é só guia, mas observe que ela aqui aparece também como vida eterna que vem dele, que vem de Jesus. Ele diz, terá a luz da vida. Então, por isso, nós precisamos entender que a luz, ela não é somente guia, mas ela é vida eterna que vem de Cristo Jesus. Meus queridos, nós precisamos entender que ser guiado pela luz significa seguir Jesus, é permitir que sua palavra e seu espírito dirijam as decisões da nossa vida. Então, nós não decidimos mais sozinhos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus, então, para nos dirigir nas horas difíceis de tomar decisões. Aí nós estamos iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo, que nos ajuda nas decisões. É romper com as trevas, abandonar práticas pecaminosas e enganosas, pois a luz revela e também transforma. Por isto, Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é também, meus queridos irmãos, testemunhar como luz. Quem recebe a luz se transforma também em luz para outras pessoas. Foi o que disse Jesus quando estava dirigindo o seu sermão. Ele diz, vós sois a luz do mundo, porque depois de passar a seguir a Cristo, passa também a ter uma vida esclarecida, iluminada. Então, é ter uma vida de esperança, é esperar nas promessas, mesmo nos vales escuros, a luz de Cristo traz direção e paz. Por isso que é importante nós seguir a Cristo. Queridos irmãos, a luz que guia e transforma é Jesus Cristo, segundo nós encontramos nesse texto sagrado. A luz, ela é prometida lá do Velho Testamento. E agora nós temos o cumprimento da profecia no Messias, que veio como luz. Então, luz que revela Deus aos homens. Que Deus nos abençoe na pessoa de Cristo Jesus. Nosso querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por esta luz verdadeira que é Jesus, que nos guia no meio das trevas. Abençoe teu povo, guarda todos em segurança, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Por nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai
a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para sempre. E agradecemos em nome de Jesus.